Bom, boa tarde, pessoal. Iniciando aqui mais um aulão na hora do Enem e hoje com física. O assunto que vamos ver será eletrodinâmica, ok? Vamos ver aqui um pouco de eletrodinâmica e analisar algumas questões dos Enems anteriores. Iniciando aqui, ó, eletrodinâmica, o tema da nossa aula. Eletrodinâmica é o estudo das cargas elétricas em movimento. Lembrando, quando essas cargas estão em repouso, é o estudo da eletrostática, que antecede a eletrodinâmica, ok? Os conteúdos que vamos ver aqui dentro da eletrodinâmica. Aqui, ó, intensidade de corrente elétrica, primeiro conteúdo. Dentro da intensidade de corrente elétrica, eu coloquei aqui a fórmula que utilizamos, que é a corrente indicada pela letra I, é a carga dividido pela variação do tempo. Essa carga é em coulomb e esse tempo aqui em segundos. Ou seja, a corrente elétrica é a quantidade de carga que está passando lá em um condutor por tempo. Esse tempo é segundo, ok? E a unidade aqui, amperes, vai ser a unidade de corrente elétrica. Potência elétrica e consumo, coloquei aqui junto os dois, consumo da energia elétrica, já que é cobrado nas questões. Normalmente, quando cobra o consumo, a gente também tem que fazer um cálculo usando potência elétrica. A fórmula de potência que vamos trabalhar, potência é o trabalho pelo tempo, mas a gente trabalha com essa fórmula aqui, ó, que é o π. A potência elétrica de qualquer equipamento vai ser a corrente que ele está utilizando, vezes a diferença de potencial DDP, que são os volts que tem naquela rede elétrica, ok? Um exemplo aqui no Nordeste, a gente trabalha com a DDP de 220 volts, ou seja, a partir da potência do meu equipamento que eu vou utilizar, eu vou saber qual a corrente eu vou estar trabalhando ali naquele circuito, ok? E a fórmula de consumo, ó, consumo aqui que vai ser o trabalho realizado por essa energia, eu vou colocar como céu, consumo da energia elétrica, que é a potência vezes o tempo. Na fórmula, eu coloco essa potência dividindo por 1000, porque normalmente as questões trazem essa potência em watts, só que a unidade aqui vai ser em quilowatts por hora. Ou seja, essa potência eu tenho que deixar em quilowatts, então já deixo na fórmula dividindo por 1000, que fazendo a divisão, você já está passando de watts para quilowatts. E esse tempo aqui é em horas, ok? Diferente do tempo aqui de corrente, que é em segundos. Resistência elétrica é um dos assuntos que mais vamos ver aqui no aulão. Essa resistência também é bem simples. Resistência elétrica ela vai dificultar a passagem da corrente elétrica em um determinado condutor, ok? Ou seja, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente elétrica que está passando naquele condutor. Um exemplo bem básico aí que a gente utiliza na nossa residência é a resistência do chuveiro elétrico lá, que ela já tem a função de esquentar, né? Isso. Mas para esquentar, é porque ela está dificultando a passagem da corrente elétrica ali, e esse vai acontecer o efeito térmico ou efeito Joule, como é mais conhecido, que é quando os equipamentos esquentam, está resistindo à passagem da corrente elétrica. E essa resistência R, ela vai ser calculada aqui com a tensão, que é a DDP, né, isso, a quantidade de volts lá da rede, dividido pela corrente elétrica, ok? E a unidade, a letrinha ômega aqui, indica que é Ohm, que é conhecida aqui também como a primeira lei de Ohm. Próximo assunto, ó. A associação de resistores, a partir do momento que a gente vê resistência elétrica, na sequência a gente já vai ver a associação de resistores, que é o que mais cai em circuitos elétricos. Essa associação aqui, ela pode ser de três maneiras, ó. Eu coloquei duas aqui, porque a outra vai ser a junção dessas duas, ó. Primeiro, pode ser em série, os equipamentos podem estar ligados só em série. Quando eu for calcular essa resistência em série, depois eu vou mostrar mais na frente a vocês, ó. Vou só somar o valor dos resistores que tem presente naquele circuito, ok? Só fazer a soma deles, é bem simples, e eu acho a resistência total lá, já que estão associados em série. Mas também pode estar associado em paralelo, ok? Se estiver associado em paralelo, a fórmula é um pouquinho mais complexa. Lembrando que a associação em paralelo existe também outras fórmulas, mas essa aqui é a fórmula geral. Quando for resolver uma questão, eu mostro para vocês as outras. No caso, a fórmula geral é a soma dos inversos, ó.
aqui é o valor que eu vou encontrar, e o valor dos resistores que tiver no circuito, você vai colocar aqui no lugar dos R's, é a soma dos inversos, fazer uma soma de frações, ok? Para finalizar aqui, ó, a junção de tudo isso aqui, de intensidade de corrente, potência, consumo, resistência, associação de resistores, vai estar incluído. Coloquei aqui embaixo a associação mista, que vai ser a junção dos dois, mas juntando tudo isso vai estar dentro de um circuito elétrico, ou seja, se cair uma questão de circuito elétrico lá, pode trabalhar nessa questão, associação de resistores, resistência, potência, consumo e corrente, ok? Pode trabalhar todos esses conteúdos aqui. Posso dar sequência aqui, pessoal? Pode sim. Qualquer dúvida, pode interromper, pode perguntar, viu? Ó, vamos analisar agora a primeira questão aqui, ó. Aqui em cima eu coloquei o ano e a cor da prova de onde eu tirei essa questão, ok? No caso aqui é em 2017. A questão diz o seguinte, ó, dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. No caso, ó, pessoal, o importante eu destaquei aqui, ele fala que é um resistor ôhmico. Toda vez que uma questão falar que o resistor é ôhmico, ele obedece à primeira lei de Ohm, que é a fórmula que a gente viu de resistência, eu mostrei lá no início, resistência, tensão, dividido pela corrente. E no gráfico, ele sempre vai ser essa reta aqui, ó, ascendente, ok? Vai ser sempre essa aqui, uma função do primeiro grau. Uma retinha aqui, ó, ascendente, ok? Se você olhar um gráfico que está indicando a resistência e esse gráfico apresenta uma curva, o resistor ele não é ôhmico, ok? E o que significa dizer que esse resistor é ôhmico, professor? Aí vejam só. Significa que você pode pegar qualquer valor da corrente aqui e pegar o valor correspondente aqui, ó, onde está a diferença de potencial, os volts, que você vai achar a mesma resposta, ok? Aí vejam só, ó, os dados. Ele quer saber a resistência, ó, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é igual a... Aí vejam só, ele quer saber a resistência, e essa resistência vai ser o valor da corrente elétrica, no caso eu vou pegar aqui do gráfico, eu destaquei aqui também para vocês, ó, isso é importante nas questões de gráfico, pessoal. Muitas vezes a gente vem aqui, ó, vai retirar o valor da corrente, só que a gente tem que ter cuidado, essa corrente, qual unidade que ela está? Ela está em amperes, no caso o gráfico deu aqui, ó, ela está em 10 elevado a menos 6 amperes, ou seja, significa que ela está em microamperes. Então, eu tenho que deixar esse valor em amperes, ok? No caso aqui, ó, o gráfico já deu em potência, então só vou colocar ele aqui, ó. E eu posso escolher qualquer valor aqui, ó. Posso escolher 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E escolher o seu correspondente aqui na diferença de potencial no eixo de X. No caso aqui eu escolhi o 4. Escolhi o 4, no caso aqui, se eu escolher a resistência de 4 vezes 10 a menos 6, a minha tensão vai ter que ser 2 aqui no gráfico, ó. Então, o U são a quantidade de volts, a diferença de potencial ou tensão elétrica. Será 2 volts. Ele quer saber qual é a resistência, então eu vou colocar isso aqui na fórmula, a fórmula de resistência, que é a fórmula da primeira lei de Ohm. Aqui, ó. Resistência é a tensão, quantidade de volts, dividido pela corrente elétrica, ok? Quantidade de amperes. Substituindo na fórmula, a tensão é 2, a resistência 4 vezes 10 a menos 6. Fazendo a divisão aqui vai ficar, ó, 2 dividido por 4 vai dar 0,5. O 10 repete, expoente que está negativo, obviamente ele vai subir, ó, positivo, ok? Lembrando que só positivo, porque como eu estou dividindo aqui, eu faço uma conta de menos com o expoente, então vai ficar menos com menos aqui, ele fica positivo, ok? Fica mais. Aí vejam só, essa resposta que eu encontrei não tem aqui nas opções, ok? Tem um valor aqui que não está em notação científica, né? Tem 0,5, mas está elevado a 0. Então, deixando esse valor em notação científica, ó,
a vírgula vai andar uma casa para a direita e eu vou diminuir um no expoente. Então, vai ficar 5 vezes 10 a 5. E a opção correta aqui, ó, letra D, ok? E aí, pessoal? Tranquila a questão? Posso passar para a próxima? Até agora tá. Outra coisa, como eu estou aqui compartilhando a tela inteira, se alguém mandar alguma pergunta no chat e alguém que possa ligar o microfone, repassar a pergunta para mim, eu agradeço, ok? Ó, vamos lá, próxima questão. Eu coloquei uma questão aqui do Enem PPL 2018. Essa questão aqui eu coloquei ela justamente para mostrar que a carga elétrica ela pode vir em outra unidade que não seja o coulomb, ok? E essa questão aqui ó, vai dizer o seguinte: com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como os smartphones, e o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. Ou seja, isso aqui é a carga da bateria. Ela não está em coulomb, ok? Do jeito que a gente está acostumado a trabalhar ou cair nas questões. Normalmente, quando a questão trazer a carga, ela vai trazer essa carga em ampere horas. No caso aqui está uma unidade menor que um ampere, está em miliamperes hora. E a questão só quer saber o seguinte, ó, a quantidade de carga fornecida por essa bateria em coulomb é de, ou seja, eu só vou converter, passar dessa unidade de amperes hora, no caso está em mili, né, para coulomb. Como eu faço isso? Simples, só usar a fórmula de corrente elétrica. Corrente elétrica é carga dividido pelo tempo, ok? No caso, ó, os dados que ele me deu a carga, 1.500 miliamperes, e a fórmula aqui, pessoal, fórmula de corrente elétrica, carga dividido pela variação de tempo. Essa carga em coulomb é o que a questão está pedindo, e esse tempo é em segundos, ok? Esse tempo é em segundos, então é aqui onde a gente vai trabalhar, pessoal, veja só. Eu quero descobrir o valor de Q em coulomb, não é isso? E lá ele me deu, tudo isso que ele me deu aqui, ó, está em corrente pelo tempo. Isso aqui é corrente, que está em miliamperes, multiplicado pelo tempo. E esse tempo está em horas. Então, eu vou colocar na fórmula. E eu já isolei aqui o valor de Q, ó. Quero encontrar a carga em coulomb. Então, esse ΔT aqui que está dividindo, eu passei ele multiplicando. Então, eu já deixei a fórmula dessa maneira aqui. Vou só substituir agora. Vou descobrir a minha carga. A corrente, eu tenho aqui já, ó, de 1.500 miliamperes. Tudo isso aqui é a corrente elétrica. Então, ó, 1.500 mili. Lembrando que mili é 10 elevado a menos 3, é o mesmo que esse valor dividido por 1.000. E eu vou multiplicar isso aqui por hora. Ó, essa hora aqui, no caso, eu vou colocar o quê? Não vou colocar 1 de hora, né? Isso por quê? Porque esse tempo tem que ser em segundos para deixar a carga em coulomb. Então, uma hora são 3.600 segundos, ok? Ou seja, toda vez que você pegar lá a carga de uma bateria, tiver em amperes horas, nesse caso aqui está em mili, né? Mas normalmente vai estar em amperes hora, só é pegar esse valor aqui, ó, em amperes, que é a corrente, e multiplicar por o tempo de 3.600, você vai deixar esse tempo em segundo, consequentemente vai obter a carga em coulomb, ok? Realizando aqui, ó, o nosso cálculo, eu resolvi logo essa parte, eliminei logo a base 10, lembrando que poderia multiplicar aqui também se quisesse. Vou ter aqui 3 casas, ó, 3 casas ficou 1,5, agora eu multipliquei 1,5 vezes 3.600, 5.400, e agora sim está em coulomb, já que eu coloquei o tempo em segundos, ok? E deixei em amperes aqui também. Então, a opção correta aqui, letra C, 5.400 coulomb. Posso dar sequência, pessoal? Pode. Ó, próxima questão agora, outra questão do Enem 2018, é uma questão que vai tratar mais uma vez aqui de resistência e ela traz um gráfico, ok? Vamos iniciar ela aqui. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Dá esse primeiro gráfico aqui, aqui tem a tensão, tá, de volts, aqui tem a corrente elétrica, e aqui no meio eu voltei a minha resistência, ok? Ó, veja só,
Esse gráfico aqui ele deu ele, só que na verdade ele vai dar a função que representa esse gráfico. No caso, eu não vou precisar trabalhar com os dados que estão nesse gráfico. Por quê? Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação, ou seja, ele deu aqui, ó, essa equação representa a função aqui entre tensão e corrente elétrica. Ele está representando a tensão aqui, que a gente conhece com a letra U, não é isso? Os volts, a diferença de potencial, ele colocou como V. Ó, V é igual a 10I mais I ao quadrado. Ou seja, está dizendo que a tensão é igual a 10 vezes a corrente, mais a corrente elevada ao quadrado. Continuando, ó, o gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I ele quer saber qual o gráfico aqui que vai representar a resistência em função da corrente elétrica. Ou seja, nesses gráficos aqui das opções, não aparece a tensão, não aparece os volts, que é a DDP. Ou seja, eu vou colocar isso aqui na primeira lei de Ohm, na fórmula de resistência, para descobrir a resistência em função da corrente elétrica, ok? Coloquei aqui, ó, a função que ele representa o gráfico, que ele falou. No lugar do V, eu representei com a letra U, já que a gente conhece aqui a DDP, a diferença de potencial, representada pela letra U, ok? E vale 10I mais I ao quadrado. Na fórmula de resistência, eu quero saber isso aqui, ó, resistência em função da corrente elétrica e qual o gráfico que representa. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Veja só. Eu vou eliminar esse U, porque o U não aparece nas opções. É resistência em função de corrente elétrica, ok? No caso, U vale quanto? U vale 10I mais I ao quadrado. Foi isso que ele me deu. Ele disse que U vale 10I mais I ao quadrado. Então, eu vou substituir aqui o U por 10I mais I ao quadrado. Vai ficar da seguinte forma. No lugar de U vai ficar 10I mais I ao quadrado. Agora sim, eu tenho resistência e aqui só corrente elétrica. Mas eu não vou procurar o gráfico observando só essa função aqui. Dava até para sair substituindo já o valor de I aqui e encontrar o valor respectivo de R, não é isso? Só que vai ficar mais trabalhoso. Dá para simplificar essa função aqui, essa equação. Ok? Ó, vejam só. Eu vou colocar I aqui em evidência. Como eu coloco em evidência? Ó, eu tenho o I aqui nos dois termos. Tenho o I aqui, vou colocar ele aqui em evidência. E vou dividir, e o que sobrar vai ficar entre parênteses, ok? Ó, 10i dividido por i, sobra 10. I ao quadrado. I ao quadrado é o mesmo que i vezes i. Então, i dividido por i, sobra i.
Ô, pessoal, a minha internet caiu por um instante. Me diga aí, até onde eu consegui explanar para vocês. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Consigo. Eu estava nessa questão 112. No caso, vocês chegaram a acompanhar alguma coisa dessa questão ou chegou a cair antes? Não, a gente acompanhou o seu explicando do gráfico. Pronto. Deixa eu ver aqui a quantidade de pessoas. Acho que muita gente saiu da reunião, muita gente mandou mensagem aqui. Bom, eu vou prosseguir. Se alguém mandar mensagem no grupo das turmas dizendo que não está conseguindo entrar, vocês pedem para tentar entrar com o meio institucional, facilita porque já entra direto, não precisa autorizar. Mas se entrar com o meio pessoal, também pode mandar eles tentar de novo que eu adiciono. Pronto, eu vou prosseguir. Qualquer coisa, eu vou retomar aqui a questão. Qualquer coisa podem perguntar, ok? Espero que a internet colabore agora. Vamos lá. Bom, já tinha falado para vocês essa parte aqui. Eu tinha falado para vocês aqui, até aqui foi aqui que eu parei mais ou menos. Ou falei só do Não tá gráfico? aparecendo, não. Professor, o senhor já está transmitindo? Aí. Como a internet caiu, acho que parou o compartilhamento e eu nem colocado no... Agora voltou. Agora voltou, né? Eu já tinha falado dessa parte aqui para vocês. Sim. Já. Pronto. Então, aqui, ó, coloquei em evidência. É o mesmo valor que eu tenho aqui, só escrever de outra forma. Por quê? Porque eu quero cancelar esse i aqui em cima com esse i aqui embaixo, ok? Então, se eu fizer aqui, ó, i vezes 10 dá 10i, i vezes i ao quadrado. É a mesma coisa, só coloquei em evidência, aqui é uma forma de fatoração, coloquei em evidência para cancelar o i. Então, agora eu posso cortar, dividindo i por i dá 1, né? Isso, posso cortar o i, e a função que vai sobrar é a seguinte, pessoal. R, deixa eu pegar aqui minha canetinha laser. Ó, R vai ser igual a 10 mais I, ok? Essa vai ser a equação aqui que a gente vai identificar qual gráfico que representa essa equação. A resistência é igual a 10 mais o valor da corrente elétrica. Ó, vejam só, no gráfico vai ficar o seguinte. Essa aqui é uma função do primeiro grau, então você já poderia eliminar quem aqui, ó. Você já poderia eliminar essa letra E aqui, ó. Ok? Tem uma curva, não vai representar essa função aqui do primeiro grau. Também não é uma função constante, então já poderia eliminar a letra A e a letra B aqui também. Ok? Você ficaria aqui entre a letra C e a letra D, no caso representa a função do primeiro grau. Para identificar aqui, ó, também seria fácil, porque você vai colocar valores aqui, substituir valores para I e vai achar o valor correspondente em R, ok? Um exemplo, se I valer 0 e valendo 0, 10 mais 0 dá 10, então R também vai valer 10. Se I valer 0, R vai ter que valer 10, ok? Então, no gráfico aqui, você já consegue, ó, identificar esse aqui, ó, 0 e 0. Já na letra D você tem, ó, quando I aqui valer 0, aqui, ó, R está aqui no eixo de Y e R vale 10, ok? Se você continuar aqui, ó, substituir aqui outro valor, um exemplo, colocar esse 7 aqui, ó,
I valendo 7. 7 mais 10, 17. R vale 17. Então, 7, o outro vai valer, ó, lá em cima, ó, passando o 16 aqui um pouquinho, 16 estaria nesse tracinho. Então, a resposta aqui vai ser a letra D. Eu também coloquei aqui uma tabelinha mostrando os valores que aparecem aqui no gráfico, né? Isso, ó. Quando I for 0, R é 10. Quando for 2, R é 12. E assim, continuadamente, você observa que vai ser esse gráfico aqui, ó, substituindo valores para I e encontrando o correspondente em R. Essa vai ser a função que vai representar o gráfico resistência em função da corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim, sim. Deixa eu olhar aqui, acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Se pediu, sai. Bom, prosseguindo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a associação de resistores. É uma explicação aqui breve, eu não vou demorar, mas que vai facilitar a gente entender as próximas questões, ok? Então, a associação de resistores aqui pode ser uma associação em série ou em paralelo. Tem a associação mista também, mas que vai juntar essas duas associações. Uma associação mista, eu vou estar trabalhando tanto a associação em série como em paralelo. Tá? A gente só precisa saber os conceitos dessas duas associações, ok? Então, a associação em série aqui, a corrente vai ser constante, ou seja, a corrente elétrica, numa associação em série, num circuito onde os equipamentos estão associados em série, a corrente elétrica vai ser uma só, ok? Do início do circuito até o final dele. Vou colocar aqui em destaque em preto, ela é constante, a corrente elétrica não vai mudar, é constante. E isso acontece porque ela só vai ter um caminho para percorrer, já eu mostro. A DDP, quantidade de volts, vai se dividir pelos resistores, ok? Ou seja, a DDP não vai ser a mesma em todos os pontos do circuito, ok? Isso aqui no circuito em série. Um exemplo, a nossa casa não é um circuito em série, a instalação da nossa casa é um circuito em paralelo. Por quê? A DDP da nossa casa, ela é a mesma em todos os pontos. No caso, são 220 volts. Já se você fizer uma associação em série, essa DDP vai se dividir pelos resistores que tem nesse circuito. Vou mostrar já também. A resistência total é a soma de todos os resistores. Para calcular a resistência da associação em série, é muito simples, é só somar os valores, ok? Aqui tem um gifzinho que mostra, ó, isso aqui é a representação de um circuito com associação em série. Estou usando aqui o sentido convencional, ó, os elétrons saem aqui a corrente elétrica, no caso do polo positivo, e vai percorrer, ó, passar pelas 3 lâmpadas até chegar ao outro polo aqui, negativo. E só tem um caminho para essa corrente elétrica aqui, ó, percorrer de um polo a outro. Como só tem um caminho, isso aqui é uma associação em série. Por isso que essa corrente ela é constante, ok, pessoal? Não esquece isso. Associação em série, a corrente é a mesma, ela não vai mudar. Se eu tenho uma corrente aqui, um exemplo de 10 amperes, é 10 amperes em qualquer lugar aqui desse circuito, ok? Porque só tem um caminho, então vai ser 10 amperes em todo o circuito. Já a minha DDP, se eu tivesse aqui uma DDP de 12 volts, e eu fosse medir a DDP em cada lâmpada aqui, não seria os 12 volts, porque essa DDP ia se dividir por todos os componentes do circuito. Mostro já. Ó, essa aqui é a forma como vai aparecer numa questão, uma associação esquematizada. Eu tenho aqui a associação de 3 resistores entre o ponto A e o ponto B. Então, o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Primeiro passo, a gente analisa que tipo de associação é essa entre os 2 pontos do circuito. Ó, se eu for sair do ponto A, passar pelos 3 resistores aqui até chegar ao ponto B, só tem um caminho para percorrer. Se só tem um caminho, significa que é uma associação em série e a corrente elétrica ela é constante, ela é a mesma, ok? Ou seja, se eu coloquei aqui a corrente de 3 amperes aqui no início, vai ser 3 amperes no primeiro resistor, no segundo resistor, no terceiro resistor. Vai ser 3 amperes passando aqui em todo o circuito, ok? Associação em série, corrente elétrica é a mesma, esquece disso. Já a minha tensão, ó, coloquei aqui como exemplo que eu tenho uma tensão de 12 volts. Eu tenho aqui uma DDP 12 volts entre o ponto A
e o ponto B. Mas, se alguém chegar e quiser medir qual vai ser a DDP aqui, só nesse resistor 2, ó, um exemplo, ok? Qual é a DDP aqui entre os dois pontos só desse resistor? Vai ser os 12 volts? Não. Como a corrente elétrica é a mesma, a minha DDP ela vai variar, ok? Aí, uma observação que eu coloquei aqui importante, ó. Nesse exemplo que eu estou utilizando, eu estou usando resistores que possuem o mesmo valor, ok? Eu quero dizer que R1, R2 e R3 têm o mesmo valor nominal. Para dar sentido ao que eu vou fazer agora. Como eu tenho 12 volts e eu tenho aqui 3 resistores, então meus 12 volts vai ser dividido por 3, ok? Vai ser dividido pelos 3 resistores e vai ser dividido de forma igual, porque eu estou dizendo que os resistores são iguais. Aí você diz, eita, professor, mas se o resistor for diferente? Bom, isso aí já é outra aula e tem como calcular, é bem facilzinho também, ok? Só usando lá a primeira lei de Ohm. Aí veja só, como vai se dividir por igual, no caso, eu vou ter 4 volts nesse, 4 volts nesse, 4 volts nesse daqui, ok? Se eu quiser ligar um equipamento nesse circuito aqui, no caso, esse equipamento vai operar com 8 volts, um exemplo, eu não posso ligar ele entre o ponto A e o ponto A e o ponto B, porque eu vou ter quanto? Vou ter 12 volts, ok? No caso, teria que ligar aqui entre esse ponto e esse, ou entre esse ponto e esse, para ficar apenas com 8 volts, ok? Isso aqui é só um exemplo. Depois, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente vai ver em questões adiante. Já na associação em paralelo, outra coisa, se alguém quiser perguntar, pode interromper, ok? Já na associação em paralelo aqui, pessoal, o que é que vai mudar? Associação em série, a corrente é constante. Associação em paralelo, quem é constante é a DDP, ok? Essa DDP que eu falei, 12 volts, ó, uma associação em paralelo, ela não muda. Ela vai ser 12 volts, no caso, em qualquer ponto do meu circuito. Já a corrente elétrica, ela vai se dividir pelos resistores. Aqui é o contrário, que a corrente não muda, a DDP se divide. Aqui, a DDP não muda, constante, e a corrente é que vai se dividir, e eu vou mostrar por que já já. E a resistência total é a soma dos inversos dos resistores, como eu mostrei lá no início, aquela fórmula usando a soma dos inversos das frações, ok? E aqui, ó, um bifzinho que mostra, isso aqui eu tenho uma associação em paralelo. Ó, mais uma vez, sentido convencional, saindo aqui do polo positivo a corrente. Essa corrente elétrica, quando sair do polo positivo, ela vai passar aqui por 3 caminhos, pessoal. Vai passar por essa lâmpada azul, vai passar pelo caminho dessa lâmpada verde e vai passar aqui pela lâmpada vermelha também. Ou seja, a corrente elétrica vai se dividir aqui por 3 caminhos. Ou seja, a corrente total que está saindo aqui, ela vai ser dividida em 3 partes aqui, ok? Se os resistores forem iguais, ela também vai se dividir por igual. E aqui no final, aí sim, vai chegar a mesma corrente que saiu. Se saiu 3 amperes, caso se as lâmpadas tiverem aqui a mesma resistência, vai passar 1 por aqui, 1 ampere por aqui, 1 ampere por aqui, e quando for no final, chega os 3 de novo, ok? Essa associação em paralelos, a maioria dos circuitos são feitos dessa forma, ok? Por quê? Porque é independente. Um exemplo, se queimar essa lâmpada vermelha nesse circuito em série, a corrente deixa de passar e as outras lâmpadas não vão mais acender. Já no circuito em paralelo, se eu queimar essa lâmpada vermelha, tranquilamente a corrente continua passando aqui pelas outras lâmpadas e o circuito vai funcionar normalmente, ok? Aqui abaixo, isso aqui é a esquematização, normalmente como cai nas questões, uma associação em paralelo, ok? Eu tenho aqui mais uma vez os pontos A e o ponto B, e tenho aqui os 3 resistores que eu também tenho aqui no circuito em série. A diferença é que o quê? Lá só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer. Aqui vai ter mais de um caminho. Toda vez que tiver mais de um caminho, aquele trecho do circuito se trata de uma associação em paralelo, ok? Aí vejam só. Primeiro passo. A gente viu que a DDP não muda. Então, se eu tenho 12 volts entre o ponto A e o ponto B, se eu quiser medir qual é a tensão elétrica nesse resistor 1, é 12. Se eu quiser medir qual é a tensão no resistor 2, é 12. Se você tiver um circuito com associação em paralelo, a tensão lá do início do circuito, a diferença de potencial dele, vai ser a mesma em todos os pontos do circuito, ok? Isso facilita muito para entender várias questões. Já a corrente elétrica agora vai mudar, né? A corrente elétrica vai ser, estou usando a mesma quantidade que eu botei no exemplo anterior, 3 amperes aqui no início, eu tenho 3 amperes, mas quando chegar aqui os 3 amperes, nesse ponto, como vai ter mais de um caminho, a gente chama isso aqui de um nó no circuito. Isso aqui é um nó no circuito elétrico, ok?
a corrente vai se dividir a partir que chegou nesse nó. Ela vai passar por esse resistor aqui embaixo. No caso, como eu estou dizendo que os resistores são iguais, ó, a observação que eu coloquei, então ela vai se dividir por igual. Tem 3 amperes, vai se dividir por 3 resistores. Então, em cada resistor vai passar 1 ampere. Vai passar 1 ampere pelo de baixo, vai passar 1 ampere por aqui, e vai passar também 1 ampere pelo resistor aqui de cima, que é o R1, ok? E quando chegar lá no final, vai chegar quanto? Vai chegar os 3 de novo, ok? Corrente que saiu é a mesma corrente que vai chegar. Mas, como tem 3 caminhos, é uma associação em paralelo, e a corrente aqui vai se dividir por esses caminhos, ok? E aí, pessoal, posso dar sequência? Pode. Pode sim. Certo. Vai chegar uma parte aqui que eu vou perguntar a vocês agora, viu? Ó, vejam só. Outra questão aqui do Enem 2020, no ano passado, ó. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua, que opera em tensão fixa de 12 volts. Ou seja, ele deu aqui, ó, corrente contínua. No caso aqui uma bateria ou uma pilha que trabalha com corrente contínua. Ele deu aqui que é 12 volts, que essa fonte está liberando para esse circuito elétrico. Como precisa alimentar equipamentos que operem em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohm. Ou seja, tem 4 resistores aqui no circuito. Continuando, para construir um divisor de tensão, obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos AB, C, D e E, dependendo da tensão específica. Ou seja, ele diz aqui o seguinte: se eu quiser ligar aqui um aparelho, mas esse aparelho não funciona com 12 volts, então eu vou ligar aqui entre 2 pontos aqui desse circuito, onde a minha tensão não vai ser 12 volts, vai ser menor do que 12 volts. Como a tensão não vai ser 12 volts, eu já sei que isso aqui é uma associação em série. Lembra que a gente acabou de ver? Associação em série, a tensão muda. Esse 12 volts aqui não vai ser o mesmo quando passar pelos resistores. Se fosse uma associação em paralelo, seria 12 volts em qualquer ponto do circuito. Ou seja, naquele circuito ali só poderia ligar um aparelho que trabalhasse com 12 volts, ok? Aí vejam só, que é o caso da nossa residência, não é isso? A nossa rede elétrica é 220 volts, ou seja, os aparelhos que a gente liga nela, todos trabalham com 220 volts. Ou então, no caso, tem uma fonte lá para converter. Aí vejam só, pessoal, analisando o circuito, ó, vou sair aqui do polo positivo a corrente elétrica, e vamos ver se isso aqui realmente é em série. A corrente elétrica vai vir por aqui, vai passar pelo primeiro resistor, passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, vai seguir até chegar ao polo negativo. Só tem um caminho para a corrente percorrer aqui, ó, não tem mais de um caminho, só tem um caminho. Então isso aqui é um circuito em série, ok? Se isso aqui é um circuito em série, a corrente elétrica que está saindo aqui é a mesma que está passando em todos os pontos até chegar aqui no final do meu circuito, ok? Terminar a questão aqui, ó. Ele tem um equipamento que opera com 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Aqui é a resistência do equipamento dele, não a do circuito, ok? E ele diz que esse equipamento ele trabalha com 9 volts. Então, eu não posso ligar esse equipamento aqui entre o ponto E, um exemplo, e o ponto A. Porque entre o ponto E e o ponto A aqui, ó, eu tenho 12 volts, ok? No caso, ia queimar aqui meu equipamento. Tem que ligar com 9 volts. Então é o seguinte, pessoal, se eu tenho 12 volts e ele me deu aqui, ó, os resistores todos são iguais, igual ao exemplo que eu usei anterior, resistores todos são iguais, ó, 100, 100, 100 e 100. E são 4 resistores, a minha DDP é de 12 volts, então ela vai ser dividida por 4, não é isso? Então, cada espaçozinho desse aqui, ó, a diferença de potencial vai ficar da seguinte forma. Aqui vai ficar 3 volts, aqui vai ficar 3 volts, aqui vai ficar 3 volts, e entre o ponto D e o ponto E também vai ficar 3 volts, ok? Resistores iguais, então só dividir aqui a minha tensão pelos 4, vai ficar 3 volts em todos, ok? Se eu quiser ligar aqui nesse circuito um equipamento que trabalhasse com 3 volts, poderia ligar entre o ponto D e o ponto E, entre o ponto B e o ponto C, já que seria trabalhar apenas com 3 volts, ok? Se eu ligar entre o ponto A e o ponto E, vai ter os 12 volts, só que o meu equipamento, ele deu aqui, ó, trabalha com 9 volts, ok? Então, só posso ligar o meu equipamento aqui entre 2 pontos aqui, que dê 9 volts.
Entre quais pontos de divisor a questão quer saber, de tensão, esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecido. Quer saber a corrente elétrica que vai passar por ele, então a gente vai ter que fazer esse cálculo. E essa questão da tensão aqui, ó, se a gente for analisar aqui, entre o ponto A e o ponto C aqui, ó, não pode, eu só vou ter aqui 6 volts, entre o ponto B e o ponto E, ó, ponto B e o ponto E, aqui sim vai dar 9 volts, entre o ponto A e o ponto D, ó, ponto A e D também dá 9 volts, ou seja, como eu já achei duas questões que tem 9 volts, eu vou ter que fazer o cálculo para encontrar logo aqui o valor da minha corrente elétrica, ok? Então vai ficar o seguinte, ó, os dados que eu tenho na questão, a tensão que o meu equipamento trabalha, ele fala que é de 9 volts. A resistência desse equipamento, ele me deu 10 kΩ. E no caso, eu coloquei aqui o dado errado. Espera aí. Pode já mostrar a resposta agora, né? Pessoal, Pois não? fiquei com medo agora de ninguém tá. Estamos. Eu tô aqui, professor. Ó, dando seguimento aqui, pessoal. Vou passar aqui o que eu já mostrei. No caso, os dados aqui, ó. A minha tensão que é de 9 volts, que é a tensão que o equipamento vai operar. A resistência ele deu que é de 10 quilo. Quilo é 1000, pessoal. Quilo é mesmo que, sei lá, o quilograma, 1000 gramas, ok? Quiloohm são 10.000 ohms, aqui no caso. Ó. E no caso, esse 10.000, eu não vou deixar em 10.000, vou deixar o quilo, como é 1000, vou deixar em 10 elevado a 3. Estou fazendo isso para facilitar o cálculo, por quê? Se eu observar a minha corrente, ela está em 1000, está em 1000 amperes. Então, vai facilitar o meu cálculo. Usando mais uma vez a lei de Ohm, resistência, quantidade de volts dividido pela quantidade de amperes, DDP, dividido pela corrente elétrica. Então, vai ficar o seguinte, ó, a resistência é de 10 vezes 10 elevado a 3, a tensão do equipamento que ele deu é 9 volts, vou encontrar o valor de I, que é a corrente elétrica, não é isso? Então, no caso, ó, multiplicando cruzado aqui, ou então o I vem para cá multiplicando, e esse valor desce dividindo, não é isso? Fazendo a divisão aqui no final, 9 dividido por 10 vai dar 0,9, 10 elevado a 3 positivo, repete a base 10, o expoente fica negativo, não é isso? Faz a continha de menos, fica negativo. E eu já tenho a resposta, não preciso colocar esse valor em notação científica. Por quê? Como as correntes estão em miliamperes, 10 elevado a menos 3 é mili. Então, 10 a menos 3, ó, é mili. Então, vai dar 0,9 miliamperes. Observando as alternativas, a gente percebe que pode ser a letra D ou a letra E. Mas a gente já viu anteriormente que tem que trabalhar com 9 volts, não é isso? Se vai trabalhar com 9 volts. Diga. Professor, você repete esse cálculo aí, por favor? Repito sim. No caso, esse aqui da resistência, não é isso? Isso. Ó, na forma da resistência, primeiro, esse dado da resistência aqui, ele me deu que é de 10 quiloohms. Eu tenho que deixar em ohms para colocar ali, aqui na fórmula de resistência, na lei de Ohm, ok? Então, esse K, ele indica que é 1000, ele é um múltiplo, ok? Então, no lugar do K, eu vou colocar 1000, ao invés de colocar 1000 e multiplicar por 10, seria 10.000, não é isso? Eu deixei aqui em potência. K vale 1000, coloquei 10 elevado a 3, ok? Substituindo a fórmula, eu quero encontrar o valor de I, a corrente elétrica que ele está pedindo. Então, eu vou substituir a resistência, vou errar aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a 3, é a minha resistência. O U é a quantidade de volts aqui, ó, 9. Então, agora eu vou resolver encontrar o valor de I, né? O mesmo que multiplicar aqui, ó, cruzado. Mas o que eu fiz? Peguei esse I que está dividindo, passei ele para cá, ele vem multiplicando, e todo esse valor aqui que ia ficar multiplicando, desce dividindo. Eles só vão trocar de lugar aqui, ok? É o mesmo que você fazer meio pelos extremos. Coloca um aqui embaixo e faz cruzado. No caso, ó,
O 10 passou dividindo aqui, 10 vezes 10 dá 3. Resolvendo a divisão, ó, 9 dividido por 10, a vírgula volta uma casa, vai ficar 0,9. Pessoal, estou fazendo a divisão, o número de cima não tem base 10. Não tem problema, pode repetir a base 10 aqui, ó, já que o de baixo tem base 10. Porque repete a base 10. Esse expoente aqui, pessoal, toda vez que você fizer uma divisão, esse expoente na base 10, ele vai subir com o sinal trocado. Se tivesse negativo, ele ia subir positivo. No nosso caso aqui, ele está positivo, não é isso? Então, ele vai subir, ó, negativo, ok? E a explicação disso é porque quando divide, a gente faz uma conta de menos o expoente. Então, eu vou fazer uma conta de menos aqui, ó, com 3. Então, é menos, 3 é positivo, então vai ficar negativo. Eita, professor, mas eu não entendi se não tiver uma base 10 em cima para fazer o cálculo. Se você quiser, você pode botar uma base 10 aqui, opcional. Pode colocar aqui um 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1 e não vai alterar esse resultado, ok? No caso, ó, se você colocasse um 10 elevado a 0 aqui, repetiria a base 10, ia ficar o expoente de cima, que seria 0. 0 menos 3, fica menos 3, ok? Como tem faz a continha de subtração no expoente, é só lembrar que o expoente aqui embaixo, ele sobe com o sinal trocado, invertido, ok? E aqui no final, ó, eu encontrei 10 a menos 3, 10 a menos 3 é 1000, ok? Significa que esse valor aqui dividido por 1000. E as opções já estão em 1000, ó, miliamperes. Então, posso tirar o 10 a menos 3, no lugar dele eu coloco o M, que indica 1000, ok? Então, 0,9 miliamperes, isso aqui vai ser a minha corrente elétrica. Deu para compreender? Sim, deu. Ó, Valeu. entre a letra D e a letra E, só que lá no início já mostrei para vocês, né? Que eu não posso ligar aqui esse equipamento 9 volts entre o ponto A e o ponto E, que ficaria com 12 volts. Então, eu vou ligar entre o ponto B e o ponto E. No caso, eu vou ter aqui 9 volts de tensão. Então, a opção correta aqui, letra D, ok? Ponto B e ponto E, e 0,9 miliamperes. Posso? Deve. Bem, ó, vamos lá. Próxima questão agora é uma questão do ano passado do Enem, só que aqui é do Enem digital. O aluno agora pode escolher essa opção, né? Quer fazer a prova digital. O caso diz o seguinte, a questão. Ô, professor, por que tem essas bolinhas com cores diferentes aí em cima? Boa, eu falei no início, é bom que eu falo de novo aqui, ó. Aqui eu coloco, no caso, o ano, que eu tirei a questão, e essa cor é a cor da prova, porque eu trago a questão com o número aqui da questão, né? Esse arquivo aqui, eu vou deixar em PDF e vou mandar para vocês depois. Aí, no caso, se você estiver resolvendo a prova anterior do Enem, aí você já vai saber onde está essa questão aqui no caso, ok? Ô, Márcio, A cor da prova de onde eu retirei. Diga. os textos do Enem Digital foi bem menor do que o normal. Eu também achei diferente um pouco, assim, a forma como eles põem as questões, né? Márcio, tem que como foi mais voltar na... fácil. Eita, desculpa. Diga. Eu estava perguntando, no caso, se o senhor poderia voltar a essa questão anterior, porque não ficou muito claro para mim porque tem que ser entre B e E. Deixa eu voltar agora, peraí. Pronto, essa daqui, né? Sim. Ó, vejam só. Como eu mostrei anteriormente para vocês, esse circuito aqui, ele é o circuito em série. Tudo bem essa parte, ó? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Ele é um circuito em série. Por isso que eu expliquei aquela parte para vocês de circuito em série e circuito em paralelo. Então, toda vez que tiver um circuito, vocês percorrem aqui o caminho do circuito para ver se vai ter mais de um caminho para a corrente elétrica percorrer. No caso, se ela sair do polo positivo, aqui, ó, sentido convencional, ela vai passar pelos 4 resistores, a corrente elétrica vai seguir até chegar ao polo negativo, ó, da bateria. Ela só tem um caminho para percorrer, né? Ela não passou por um caminho diferente aqui, ó. Não se dividiu, não teve ramificações dentro desse circuito, é um caminho só. Então, isso aqui já significa que é um circuito em série. Se é o circuito em série, a corrente elétrica que passa nesse circuito, ela é a mesma, ela não muda, ok? E eu achei o valor da corrente lá no final, que é 0,9, então foi 0,9 aqui, todos os pontos desse circuito, ok?
Ó, já o valor da tensão vai se dividir pela quantidade de resistores que esse circuito apresentar, ok? No caso aqui, esse circuito apresenta 4 resistores, ou seja, essa tensão aqui vai ser dividida por 4. Vai ser dividida por 4 e vai ficar de forma igual em todos? Vai, porque eles são iguais, ok? E se os resistores forem diferentes, professor? Não vai cair, não trouxe questão do Enem desse tipo. Também não vi questão do Enem que trabalhou com resistores diferentes, a não ser em associação de resistores. Mas, enfim, isso a gente ainda vai ver em aulas, ok? Aí, ó, então esse valor de 12, ele vai ser dividido por 4 aqui. Vou colocar aqui para vocês. Não vai ser dividido em 4, no caso, 12 dividido por 4 dá 3. Então, entre o ponto A e o ponto B, não vai ser mais 12. Entre o ponto A e o ponto B, é 3. Aí, entre o ponto B e o ponto C também vai ser 3. Entre o ponto C e o ponto D também é 3. E entre o ponto D e o ponto E também é 3. Agora, se você pegar aqui entre as duas extremidades do circuito, ó, entre o polo positivo e o polo negativo, é 12. Entre o ponto A e o ponto E, também vai ser 12, porque aqui, ó, do ponto A até sair do polo positivo, não tem nada aqui no circuito. Só a parte do fio aqui, não é isso? Então, a diferença de potencial aqui não mudou, não. Permanece a mesma. Daqui até essa outra extremidade do fio. Continua os 12 volts. A partir do momento que você instala resistores dentro desse circuito, e esse circuito ele é em série, só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer, então essa tensão ela será dividida, ela vai ser fracionada. Mas se você somar todos os valores aqui, vai dar a tensão total, que você tinha lá no início. Ok? Então, como dividir por igual, porque os resistores são iguais, ficou 3 em cada espaçamento aqui desse circuito. Aí, veja só. E o aparelho que ele diz aqui na questão, ele tem que trabalhar com 9 volts. É mesmo que você comprar um aparelho lá e vem dizendo nele que tem que ser ligado numa pilha, numa bateria de 9 volts. Então, você não pode colocar lá uma bateria de 12 volts para ele funcionar. Ok? Você vai acabar queimando algum componente do circuito desse equipamento. Ok? Então, você tem que ligar ele em 9 volts. E no caso da nossa questão aqui, ó, para ligar em 9 volts, teria que ser aqui o quê? 3 espaços desse aqui, ou seja, teria que ser ligado em 3 resistores. Posso ligar entre o ponto A e o ponto D, porque no caso entre esses dois pontos aqui eu vou ter, ó, 3 mais 3 mais 3, eu vou ter aqui 9 volts. Outra opção de ligar ele é entre o ponto B e o ponto E, que foi a ligação que a gente acabou encontrando na questão aqui, né? Isso, ó. Entre o ponto B e o ponto E, eu vou ter, ó, 3 volts. Se eu ligasse entre o ponto B e o ponto C, você estaria ligando em 3 volts. Se eu ligar entre o ponto B e o ponto D, em 6, como eu liguei entre o ponto B e o ponto E, ó, somando aqui, vai dar 9 volts. Ou seja, isso aqui vai ser a ligação que eu tenho que fazer desse equipamento de 9 volts. Deu para compreender? Quer fazer uma pergunta de um ponto específico? Consegui entender. Conseguiu, Obrigada. né? Ok, por nada. Passar aqui. Bom, dando sequência aqui, essa aqui é a questão do Enem digital, como eu já falei para vocês. E é uma questão aqui totalmente teórica também, que trata aqui da instalação da nossa casa, né? Isso quando a gente faz o uso aqui de terço, né? Isso que é uma prática incorreta. Aí vejam só, o adaptador de tomada tipo T, figura 1, está aparecendo aqui, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência R ligado ao adaptador de resistência R minúsculo, ou seja, Rzão aqui e Rzinho aqui. Aí vejam só, tenho aqui a figura 2, nessa parte aqui A, ele mostra, no caso, esse aqui é o adaptador, esse adaptador aqui, ó, que esse adaptador aqui, no caso, deixa eu dar aqui uma sequência, ele trabalha aqui com 220 volts, ok? Vamos fazer uma suposição que seja a instalação elétrica aqui da nossa região, isso na nossa residência, a tensão aqui não muda, é 220 volts, ou seja, essa resistência aqui, ó, vai trabalhar sempre com 220 volts nesse circuito. Essa é a resistência aqui desse conectorzinho, e alguém chegou aqui, ó, e ligou um aparelho, no caso, como ligou só um aparelho, ó, ligou um aparelho aqui nele, isso aqui é a resistência desse aparelho que foi ligado
nele, ok? Aí vem a situação 2 agora. Na figura 2b, está representado o circuito com 3 aparelhos de resistência R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de a mesma tomada elétrica. Então, os terminais aqui, onde vai ter a diferença de potencial, né, esses 220 volts, considerando a rede elétrica aqui da nossa região, será entre o ponto C e o ponto D aqui nas duas situações. Aqui eu vou ter a minha diferença de potencial 220. Continuando, ó, considere todos os resistores ôhmicos, ou seja, obedece aqui a primeira lei de Ohm. Comparando-se a figura 2b com a figura 2a, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da. Aí vem nas opções ele traz se vai aumentar a tensão em R, no caso aqui nos resistores, se vai aumentar a corrente só nos resistores R aqui, se vai aumentar a tensão entre C e D, se vai aumentar a tensão entre os dois pontos aqui do circuito, se vai aumentar a corrente entre os dois pontos do circuito ou se a resistência equivalente entre os dois pontos do circuito aqui, ok? Aí vejam só, pessoal, para responder essa questão, primeiro eu trouxe aqui para vocês a fórmula do Pio, ok? Essa fórmula do Pio que é a fórmula de potência elétrica. Para mostrar para vocês o seguinte, então, essa instalação aqui que se trata na questão é a instalação de uma residência. Toda instalação de uma residência ela é feita de forma paralela. Ok? A instalação é feita de forma paralela. Se é em paralelo, essa tensão aqui não vai mudar, ok? Ela é a mesma em todos os pontos do circuito. No caso da nossa região aqui, que é 220 volts, qualquer dois pontos do circuito elétrico da sua casa que você for medir lá a tensão, a DDP, vai dar lá 220 volts, ok? Ou seja, ó, esse valor de U aqui, ele é constante. Coloquei aqui para vocês, ó, ele é constante, ele não vai mudar. Nossa região é 220, ponto final aqui. O que é que vai mudar, então? Vai mudar a potência. Se você chega lá e coloca na tomada um aparelho que tem uma potência alta, esse aparelho vai precisar de uma corrente grande para funcionar, né? Isso, de uma alta corrente aqui, ó. Se você coloca um aparelho que tem uma potência baixa, consequentemente a corrente vai ser menor. Ou seja, diretamente proporcional. Coloca um aparelho com uma potência grande, vai puxar muita corrente. Coloca um aparelho com a potência mais baixa, vai precisar de menos corrente. Ok? E isso porque esse valor de U aqui não muda, ele está sempre o mesmo lá, 220, ok? Ou seja, se eu coloco um aparelho com alta potência, consequentemente vai puxar mais corrente elétrica. Então vai ficar o seguinte aqui, ó. Digamos que eu cheguei, pluguei aqui o meu T na tomada e liguei só um equipamento, que é a situação, ó. Liguei só um equipamento, que é esse resistor aqui que está ligado, ó. No caso, esse resistor vai estar puxando a corrente I, ok? Vou chamar de I aqui, essa corrente. Se ele está puxando a corrente I, qual é a corrente que vai passar aqui no início do meu adaptador aqui, ó? No início do meu adaptador vai passar também uma corrente I, porque aqui não está em série, ó, está em série. A corrente que está chegando aqui é a mesma que está vindo lá do início, ok? A mesma corrente. Se você chegar lá na situação da sua casa, você vai usar uma tomada. Só que em vez de colocar lá, um exemplo, o liquidificador na sua cozinha e botar direto na tomada, você bota um T na tomada e liga ele a esse T aqui, ó. No caso, é como se você estivesse usando a tomada só, porque é só um equipamento, vai puxar a mesma corrente que iria puxar se plugasse direto na tomada, ok? Se fosse puxar lá 10 amperes de corrente elétrica, se coloca no T também vai ser os 10 amperes, pois só é um equipamento, ok? Já na segunda situação, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Você vai chegar nesse T, ao invés de ligar só um equipamento, você vai ligar 3 equipamentos. Você vai colocar um equipamento aqui e um na outra extremidade. Ou seja, você vai puxar uma corrente, digamos que são 3 equipamentos iguais. Então, você vai puxar uma corrente I no primeiro, uma corrente I no segundo e uma corrente I no terceiro, ok? Vai puxar aqui, ó. Corrente vai triplicar, ok? Você vai precisar da corrente que você estava usando na situação anterior. Um exemplo. Vamos falar em números aqui. Se você usasse uma corrente de 10 amperes aqui nessa situação, e você chega agora, coloca 3 aparelhos com potências iguais, né? Isso, no caso, você vai precisar de 10 amperes para esse aparelho que está ligado aqui, 10 amperes para o aparelho que está ligado aqui, e mais 10 para o outro aparelho que está ligado aqui. Ou seja, a corrente que você estava usando
na primeira situação, ela agora vai ser triplicada, ok? Ou seja, ó, a corrente que está chegando aqui, ó, isso aqui é uma associação em paralelo, não é isso? Quando a gente liga equipamentos no T, a gente está ligando equipamentos em paralelo. No caso, ó, essa corrente aqui, ela está vindo por aqui, não tá? Ou seja, aqui eu tenho a corrente de I, mais I, mais I, eu tenho a corrente de 3I. É isso, ó, tem a corrente aqui de 3I chegando. Ou seja, quando você usa essa prática de ligar vários equipamentos aqui em um T, você está puxando muita corrente naquela parte do circuito, ok? Digamos que a tomada da sua casa lá seja adequada para usar um equipamento que tenha alta potência. Aí você chega e liga 3 equipamentos com a potência alta, ou seja, você vai estar triplicando a corrente elétrica nesse circuito. E quanto mais corrente passa pelo fio lá, ó, mais ele vai esquentar, ok? Isso é que vai causar lá o que a gente chama de efeito térmico ou efeito Joule. Como está passando muita corrente, consequentemente esse fio vai esquentar, e aí é onde pode acontecer de pegar fogo aqui, se romper o fio que você está utilizando lá nesse circuito. Então, em vez de 220 dividir por 3, ele vai ser 220 em cada parte do T. Não, boa pergunta, para não ficar com dúvida, viu? Ó, esse circuito aqui, ele não está em paralelo. Aí o 220 não muda, ok? Toda instalação em paralelo, os volts, ele não muda. Ele é o mesmo em todos os pontos do circuito. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui, ó. O aqui é os volts, né? No caso da nossa rede, são os 220. Ele é constante. Ele não muda, ok? Vai ser 220 em qualquer ponto lá da sua casa, que você plugar alguma coisa lá, é 220. No caso aqui, ó, tá chegando 220. Vai continuar sendo 220, mesmo que eu coloque um T, 2T. E isso vai continuar sendo 220. Você pode botar 5T, um em cima do outro, e todo canto lá onde tiver para plugar tomada, você meter tomada. Vai continuar sendo 220, ok? Não vai mudar, não. Mas Só corre o risco de pegar fogo, né? Uma potência. Ó, aí, ó, quanto mais aparelho você está ligando, mais está aumentando isso aqui, ó. Está aumentando a potência. Por quê? Digamos que você liga lá 2 aparelhos, potência de 500 watts. Pronto, em vez de trabalhar com 500 watts de potência, você está 1000 watts agora, ok? Então, se você aumenta a potência, consequentemente a corrente vai aumentar, a quantidade de amperes vai aumentar, ok? Porque o 220 aqui não muda, ele é constante, ele é o mesmo, ok? Você chega lá, pluga 3 equipamentos, você vai estar puxando muita corrente elétrica, vai estar muita corrente elétrica passando naquele fio ali, que está chegando naquela tomada. Consequentemente, esse fio vai começar a esquentar, ok? Por isso que pode acontecer um acidente. Tudo bem, pessoal? No caso, qual vai ser a alternativa aqui? O que é que vai aumentar aqui? A letra D? Letra D, né? Isso, ó. Letra D. No caso, o que aumenta é a corrente elétrica. Não esqueçam disso. Toda vez que você liga um T e bota muito equipamento, pode pegar fogo. Por quê? Muita corrente elétrica passando lá. O representa o quê? O representa diferença de potencial ou tensão elétrica, que são os volts, ok? São os volts. Falou em volts, resultado pela letra U aqui. Que no caso, ó, nossa rede elétrica é 220 e ela é constante porque é um circuito em paralelo, ok? Sim, pessoal. E a resposta é a letra D, porque vai ser a corrente aqui que vai estar passando, ó, entre o ponto C até chegar ao ponto D, ok? Não é a letra B fala na corrente, mas diz que seria a corrente só em R. Não é a corrente em R que está aumentando, ó. Se eu posso ter a mesma corrente em cada R aqui, ó. Mas quando somar todas as correntes que eu tenho aqui no Rzão, no caso eu vou aumentar a minha corrente total do circuito. Estou aumentando a corrente que está chegando no fio que está chegando lá na tomada, no caso. Ok? Tudo bem, pessoal? Ô, professor, aí 220 seria o total, né? Não precisa pensar em dividir para ter esse Não. ponto do... Nesse caso aqui, toda vez que falar em circuito em paralelo, como a questão aqui falando numa situação do uso do T, que é na tomada da nossa residência, né? Isso é um circuito em paralelo. Circuito em paralelo, você não mexe com a tensão. A tensão não muda não, porque ela é constante. No caso, na questão anterior, eu dividi lá o 12 volts por 4, né? Mas porque aquilo ali era um circuito em série. Aquilo ali é um circuito que o que está gerando a energia é uma pilha, uma bateria, que tem polo positivo e polo negativo. Aí, quando a gente tem um circuito daquela forma, que está associado em série, que a corrente elétrica só passa por um caminho,
a esses volts aqui ele muda, ok? Ele vai se dividir por toda a parte do circuito, pelos valores dos resistores que eu tenho lá. Mas quando se trata do circuito em paralelo, esses volts aqui é constante, não muda, ok? Por isso que é tão importante você, na maioria das questões, identificar se o circuito está em série ou se ele está em paralelo, ok? Em série, no caso, seria só um caminho para percorrer lá. Aí você poderia dizer, professor, mas a letra A não está em série, aqui que só é um caminho, mas no caso, isso aqui não está representando o circuito elétrico, ok? Ele está falando só do T aqui, que está conectado à nossa residência. No caso aqui, o que a gente considera é a instalação elétrica da nossa casa, ok? Ou de qualquer ambiente aqui, que sempre a instalação elétrica ela é em paralelo, ok? Se tiver alguma instalação feita em série, ela está feita de forma inadequada. Posso? Pode. Ok. Qualquer coisa podem perguntar, ok? Ó, vamos analisar aqui mais uma questão. É mais uma questão aqui teórica de circuito elétrico. Antes de eu passar aqui, eu falar alguma coisa, eu vou perguntar a vocês, esse circuito aqui, eu tenho 3 lâmpadas, essas lâmpadas estão ligadas em série ou em paralelo? Paralelo, Em paralelo, muito bem. Ó, porque tem vários caminhos, né? isso, muito bem, ó, tem vários caminhos, ok? Para estar ligado em série só pode ter um caminho. Do jeito que eu mostrei o gifzinho para vocês lá, que só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer. No caso aqui tem vários caminhos, é uma questão que não traz valores numéricos, ok? Eu vou atribuir alguns valores aqui para explicar ela. Mas no caso, ó, coisa importante, ela está em paralelo, são vários caminhos. Se fosse trabalhar uma tensão aqui, que a gente falou na questão anterior, 220 volts, seria 220 volts em todos os pontos do circuito, porque é em paralelo. Já a corrente elétrica, ela vai se dividir por esses 3 caminhos aqui, ó. Vamos para a questão. 3 lâmpadas idênticas. Uma parte importante aqui, pessoal, ele fala que as lâmpadas são idênticas, ou seja, a corrente vai se dividir de forma igual, passando pelas 3, porque elas têm o mesmo valor, são idênticas. Foram ligadas no circuito esquematizado, a bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. Ele colocou os pontos aqui espalhados pelo circuito e rotulou essas correntes de IA, IB, C, ID e E, ou seja, a corrente do ponto A lá ele chamou de IA, e assim sucessivamente, ok? Aí na questão ele quer saber o seguinte, ó, o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são, ele quer saber aqui quais são as correntes que ele mediu aqui nesses pontos, que vão ter o mesmo valor numérico. Ó, iniciando aqui, para analisar esse circuito, eu vou colocar o sentido da corrente elétrica aqui de forma convencional. Convencional do polo positivo para o negativo, o sentido real seria do negativo para o positivo. Outra parte, pessoal. Aqui, ó, está indicando, no caso, a minha fonte, de onde está saindo aqui, está liberando aqui a diferença de potencial ADDP. Toda vez que trouxer um circuito que não tem, mostrando qual é o polo positivo ou o polo negativo, esse tracinho maior indica que é o polo positivo. Tracinho menor indica que é o polo negativo, ok? Mas bem que você não pode analisar tanto num sentido como no outro, que chega à mesma resposta. Eu vou por esse sentido aqui, ó, no caso a corrente elétrica vai sair aqui, vai viajar por o circuito, vai passar nas 3 lâmpadas até chegar aqui no outro polo, ok? Aí vejam só, eu vou colocar um valor numérico, a questão não trouxe, mas eu vou colocar o valor numérico que fica mais fácil o entendimento. Eu vou dizer aqui, ó, como a questão falou que as lâmpadas são idênticas, então eu já sei que a corrente elétrica ela vai se dividir por esses 3 caminhos. Ó, vai passar nessa lâmpada e na lâmpada do lado de cima também. Como são iguais, eu vou colocar aqui uma corrente de 3, porque eu vou dividir aqui e vai ficar 1 ampere passando por essa, vai passar 1 ampere por essa e vai passar a corrente de 1 ampere também por essa lâmpada, ok? Lembrando que a corrente que sai aqui no circuito vai ser a mesma corrente que vai chegar. Ela vai se dividir pelos 3 caminhos, mas depois ela vai se encontrar novamente e vai chegar aos 3 amperes aqui de novo no final, ok? Então, analisando agora qual vai ser a corrente em cada ponto. Primeiro, vai sair 3 amperes, lembrando que esse 3 aqui é um valor que eu estou colocando, só para mostrar. Vai sair 3 amperes, então no ponto A aqui, por enquanto, ó, vai estar passando os 3 amperes, só tem um caminho até aqui, ó.
aí continua a corrente elétrica. Quando chegar nesse ponto, esse ponto aqui é chamado de um nó do circuito. Um nó porque vai se dividir por mais de um caminho agora, ok? Chegou nesse ponto, a corrente elétrica agora vai passar por esse caminho e também vai seguir por esse. Como ela vai se dividir por igual, porque as lâmpadas são idênticas, essa informação a questão nos deu, né? Isso. No caso, ó, por esse caminho aqui, vai passar uma corrente de 1 ampere. Estou dizendo que tem 3, então vai ser 1 passando por cada uma das 3 lâmpadas, né? Isso. Como vai passar 1 ampere por aqui, ó, sobrou 2, né? Isso era 3, sobrou 2, então aqui vai seguir 2 amperes. Então, no ponto B, eu vou ter, ó, 2 amperes, ok? E vai seguir até chegar aqui, ó. Chegou nesse outro ponto, outra ramificação do circuito, outro nó do circuito elétrico. A corrente elétrica, mais uma vez, vai se dividir, ó, vai passar por esse caminho e vai seguir por esse. Eu tenho 2 amperes, então vai ficar, ó, um passando por essa lâmpada e o outro ampere que sobrou vai passar na lâmpada aqui em cima, ok? Consequentemente, eu já vou ter aqui, ó, tá passando 1 ampere, então a corrente aqui no ponto C vai ser 1, o ponto D aqui também vai ser 1, ok? É 1 ampere que está passando essas duas lâmpadas, é a corrente desses dois pontos. Essa corrente de 1 ampere vai seguir por aqui, até chegar nesse outro ponto do circuito, ó. Quando chegar nesse ponto, ela vai encontrar novamente com essa corrente aqui, ó. Ou seja, essa parte aqui do circuito eu vou ter 2 amperes de novo, se bem que aqui ele não colocou nenhum ponto, né? Então, continuando, ó, quando chegar no último ponto aqui do meu circuito, a última ramificação, esses 2 amperes que está vindo por aqui, ó, vai encontrar essa corrente que está vindo por esse caminho. Então, aqui no ponto E, eu vou ter meus 3 amperes de novo. E no final do circuito, chega a corrente total. A corrente que saiu é a corrente que vai chegar, ok? E ela só vai se dividir pelos caminhos que eu tiver lá dentro do meu circuito elétrico. Bom, como eu já defini aqui a corrente de cada ponto, já dá para perceber, ó, a corrente do ponto A é igual à corrente do ponto E, são os 3 amperes, a corrente está saindo e a que está chegando. E as correntes que deu o mesmo valor foi a do ponto D e a do ponto C, ó. Deu o mesmo valor. A corrente no ponto B deu 2 amperes. No caso, para ter uma corrente igual a esse ponto B, teria que ter um ponto aqui, ó. Ok? E aí, pessoal, tranquilo? Tranquilo. E a opção correta agora, vou passar aqui. Letra A, corrente de A igual a de E e a corrente de C igual à corrente de D. Vamos para a próxima questão. Pessoal, mais uma questão aqui do Enem 2020, Enem do ano passado. E é uma questão aqui que é teórica também. A gente vai usar um cálculo, mas um cálculo simples aqui, porque vai ter que diferenciar 2 opções. Ele fala aqui do uso do amperímetro, ó. Deixa eu dar sequência já. Ó. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Eu tenho aqui um tempo. Ó. Tem que ter cuidado também, pessoal, nessas questões que ele traz o tempo de forma por extenso. Ele não coloca um valor numérico, né? Isso, às vezes eu já vi aluno dizer, professor, não consegui responder essa questão, não tinha o tempo. No caso aqui, ó, 5 dias. No caso aqui é o tempo. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal. Ele deu a carga aqui, ó. Lembra que eu trouxe a segunda questão que a gente analisou hoje, que era a questão lá do NPPL. Ele falava também da carga de uma bateria, que ele pedia para deixar em coulomb, né? Isso, ó. Aqui a gente não vai precisar deixar em coulomb, mas ó, a unidade, como eu falei para vocês, amperes horas. Isso aqui é a carga dela, 60 amperes hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Ou seja, a bateria do carro ficou 5 dias parado lá desligado e a bateria descarregou. Como ela estava com a carga total, ele diz aqui, ó, 60 amperes hora, ele quer descobrir o que aconteceu, então ele vai ligar um amperímetro e vai descobrir o que está acontecendo. Aí, o seguinte, ele quer saber qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado, a forma correta como ele deve ser ligado, e a leitura por ele realizada, e qual a corrente elétrica que ele marcou lá, ok? Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a forma como o amperímetro deve ser ligado. Deixar aqui os dados, ó. O tempo, ele me deu aqui, ó. O veículo ficou parado durante 5 dias. Como eu estou trabalhando o tempo aqui com horas, no caso vai ser, ó, durante 5 dias. O dia tem 24 horas, 24 vezes 5,
foi um total aqui de 120 horas, ok? Vou deixar aqui essa variação de tempo. E a carga que ele deu, que é de 60 amperes hora, ok? Então, ó, vamos para essa parte aqui agora. Em um circuito, o amperímetro, que no caso é o que a questão trata, ele deve ser ligado em série. Um amperímetro deve ser ligado em série, pessoal, com circuito elétrico, ou seja, ele deve fazer parte do circuito elétrico. Como é que eu faço, professor? Você tem lá um circuito elétrico, quer colocar um amperímetro para medir lá num determinado ponto do fio. Você vai ter que cortar esse fio e ligar um amperímetro para fazer parte desse circuito, ou seja, a corrente elétrica vai ter que passar por dentro do amperímetro, ok? Corta lá o fio, liga lá nos dois, pluga lá nos dois pontinhos do amperímetro, o fio do circuito elétrico, a corrente elétrica vai passar por dentro do amperímetro e aí você vai conseguir medir o valor dessa corrente elétrica, ok? Já se fosse um voltímetro, ó, ele deve ser ligado em paralelo. Eu coloquei o do voltímetro aqui também, porque algumas questões aqui ele liga o amperímetro como se fosse um voltímetro, ok? O voltímetro deve ser ligado em paralelo. Como é que isso aparece nas questões? Eu coloquei aqui abaixo. Caso eu tenha um circuito, como mostrei para vocês já alguns anteriormente, caso aqui seria o polo positivo, o polo negativo, a corrente elétrica vai viajar, vai passar aqui, ó, por esse resistor, esse aqui indica que é um resistor, e vai continuar. No caso aqui ele instalou um amperímetro, o amperímetro tem que ser instalado dentro do circuito elétrico. O circuito elétrico vai fazer, o amperímetro vai fazer parte desse circuito, a corrente elétrica vai passar por dentro dele. Ó. Por isso que a gente diz que instala em série. Ele vai ficar em série aqui dentro do circuito, só vai ter um caminho para a corrente elétrica percorrer. Não considere isso aqui é o voltímetro, é um equipamento, ok? Não considere ele aqui agora não. A corrente elétrica vai passar pelo resistor e depois vai passar pelo amperímetro. Como a corrente vai passar total por dentro desse amperímetro, ele vai conseguir fazer essa medição. E essa aqui é a forma como a gente deve ligar um voltímetro a um circuito para medir a quantidade de DDP, okay? A quantidade de volts. No caso, ó, o voltímetro deve ser ligado em paralelo, ou seja, eu pego o meu equipamento lá, o voltímetro, e plugo lá ó, ele em dois pontos do circuito e eu vou conseguir medir a tensão entre esses dois pontos, ok? No caso, estou medindo a tensão aqui, no caso não para a corrente elétrica passar por esse voltímetro, a corrente elétrica continua passando lá por dentro do meu circuito elétrico, ok? Já se eu chegar com o amperímetro e fazer isso, ó, em vez de cortar um fio e fazer esse fio passar pelos dois polos aqui do amperímetro, eu pegar um amperímetro e ligar em dois pontos do circuito, eu não vou estar conseguindo medir a minha corrente elétrica, não é isso? Porque a corrente não vai passar por dentro. O meu perímetro vai estar passando aqui, ó, pelo circuito elétrico. Ok? Aí, ó, veja só. Diante disso, vamos analisar aqui algumas opções e ver se a instalação já está adequada. Se não estiver adequada, a gente já descarta. Primeiro, eu tenho aqui a letra A. Na letra A, o circuito elétrico está isso aqui, ó. Aqui ligado no polo da bateria, está indicando aqui é o circuito. Está vindo até chegar ao outro polo da bateria. Eu falei para vocês que o amperímetro deve ser, o fio deve ser cortado e plugado nesse amperímetro. Esse amperímetro aqui está ligado de forma adequada no circuito elétrico? Não. Não, não é isso. O circuito está aqui, ele pegou dois fios aqui do amperímetro e ligou nos polos da bateria. Não, isso aqui, se ele fizer isso aqui, é como se ele quisesse medir aqui com um voltímetro, medir a diferença de potencial entre os dois pontos da minha bateria, entre os dois polos da minha bateria. No caso, isso aqui está errado. Já no esquema B aqui, ó, aí sim, ó, saiu aqui de um polo, o circuito elétrico, chegou aqui, ó, ele interrompeu o circuito começou agora a passar por dentro do amperímetro, e agora eu vou conseguir medir minha corrente elétrica, ok? Já no C, ó, mais uma vez, o circuito está aqui, ele nem chegou com o perímetro perto do circuito, o perímetro está aqui, ó, só fez mais uma vez ligar nos dois polos da bateria, semelhante à letra A. Então, letra C também está errado. Letra D, ó, está ok também, igual a letra B, ó. Está passando por dentro do amperímetro, o circuito elétrico. A diferença é que aqui eu tenho 12 amperes e na letra B eu tenho 0,5 amperes. E a letra E também está errado, ó. O circuito está aqui e ele liga o amperímetro aqui, ó, nesse ponto do circuito e depois liga nesse outro ponto do circuito. Ele está ligando o amperímetro aqui como se fosse um voltímetro, não é isso? Então, a letra E está errada. Então, agora temos que fazer o cálculo para descobrir qual é o valor da corrente elétrica que o amperímetro conseguiu aferir nesse circuito aqui, ok?
Eu vou usar aqui a fórmula de corrente elétrica mais uma vez, que é carga dividido pela variação do tempo. Aí vejam só, pessoal, um detalhe. Quando eu falei dessa forma para vocês lá no início, essa carga aqui a gente trabalha com ela em coulomb e esse tempo em segundos. Mas, professor, a carga não está em coulomb e o tempo não está em segundo. Mas nesse caso aqui não vai precisar converter, porque se converter você só vai ter 2 trabalhos. Veja só por quê. A carga está em amperes por hora, só que o meu tempo ele já está em horas. Se eu for deixar essa carga aqui em coulomb, no caso eu iria multiplicar esses amperes por 3.600. E no caso, se eu fosse deixar a hora aqui em segundo, ia multiplicar por 3.600 também. Ia ter só dois trabalhos, deixar em segundo para depois dividir de novo. Então, no caso, eu já vou utilizar dessa forma mesmo, ok? Como está em amperes hora, eu posso usar o meu tempo aqui em horas. Ó. Então, vou descobrir a corrente, a carga é de 60 amperes hora e o tempo 120 horas, ok? Não precisa colocar em segundo, já que eu vou fazer a minha divisão. Posso cortar aqui, ó, hora com hora, e a única unidade que vai sobrar é amperes, que é o valor da corrente que eu vou encontrar, não é isso? E 60 dividido por 120 vai dar 0,5, ó. Então, 0,5 amperes vai ser a corrente que está passando aqui nesse circuito elétrico. E a opção correta, letra B. E aí, pessoal, tudo bem? Sim. Sim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pessoal, já é 4h30. E a próxima questão, eu acho que a gente leva uns 20 minutos nela. Tá danado. A questão é uma redação. De 15 a 20, eu acho. Sim, vocês querem que eu encerre por aqui e a gente prossegue quando tiver o nosso próximo encontro de física na hora do Enem, com certeza vai ter, mais de um, eu acho ainda. Ou querem prosseguir e terminar mais tarde um pouquinho? Falta muita coisa? Falta, acho que a gente vai para próximo de 5 horas. Vai acabar ficando muito grande também a gravação, né? Vai ficar 2 horas de gravação. Fica muito grande. Então, ó, eu vou. Então acho que fica para outro encontro, né? Fica para outro encontro. E é bom que eu já aproveito e coloco outras questões para a gente fechar todo esse conteúdo. Então, eu vou encerrar por aqui. E a caixa de bombom vai sortear, não? Professor. Ave Maria. Eu vou encerrar por aqui e agradecer a participação de vocês. O senhor prometeu, agora vai ter que cumprir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Pia mesmo. Tá certo, Márcio. Ele estava encerrando a gravação.